Salve, salve Brasil, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Simplifica para você, canal de conhecimento sociológico e histórico. Eu sou o professor Adilson Moreira, sociólogo e educador, aguardando o dia em que o Brasil vai se tornar grande potência do mundo. Hoje eu quero trabalhar com você aí, ó, o conceito, os tipos de conhecimento. É uma aula básica, uma aula introdutória para você que está chegando aqui, né? Essa nossa semana da sociologia. O termo é sociedade e conhecimento, a realidade social como objeto de estudo. Quero dizer para você que a sociologia ela é um tipo de conhecimento, ela é uma ciência. E, como tal, ela obedece regras, métodos, caminhos, experimentos a serem feitos, ok? Mas ela é apenas mais um tipo de conhecimento. Hoje eu quero trabalhar com você e falar de outros tipos de conhecimento na história. Quando se fala dos tipos de conhecimento, nós temos quatro: o científico, que é a sociologia, o religioso, o filosófico e o senso comum, ok? Bom, mas deixa eu começar trabalhando a seguinte ideia para vocês. A ONU, que é a Organização das Nações Unidas, ela lançou um relatório na qual afirma que mais de 805 milhões de pessoas passam fome no mundo. No entanto, dessas 805 milhões, a grande maioria delas está concentrada nos países em desenvolvimento. Vejam só, isso é matemática. Isso aí é um problema social, é algo que está posto na sociedade. Bom, para cada problema, nós temos diferentes soluções na história. Cada sociedade, com o seu olhar, com a sua concepção, ela vai tentar identificar problemas diferenciados para situações diferenciadas para cada problema. Por isso é importante a gente analisar as etapas de evolução do pensamento humano, ok? Como cada sociedade, em cada momento da história, interpretou o mundo ao redor e começou a trabalhar as situações para determinados problemas. Isso vai ser importante para você compreender como a ciência articula e trabalha também no mundo de hoje. Vamos lá, então, para a primeira etapa do pensamento humano. Bom, vamos citar aqui a questão mitológica, tá? Na Antiguidade Clássica, na Grécia Antiga e na Roma Antiga, os mitos eram as formas como os indivíduos procuravam explicar o mundo ao redor. A guerra, a fome, a peste, o amor, a fartura, a miséria, a desigualdade social, a pobreza, os sentimentos humanos, tudo partiam desse elemento que eles colocavam. Portanto, os gregos, por exemplo, vamos citá-los como exemplo aqui, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Eles eram antropomórficos, os deuses assumiam a forma humana. E, por conta disso, eles acreditavam que tudo o que acontecia na vida deles era a predestinação dos deuses. Estava tudo predestinado, era a vontade dos deuses. Então, ao homem não cabia muita coisa. Veja como é uma forma de interpretar o mundo que nós chamamos de pré-racional, pré-científica, ok? Daí entender que tudo, do vento, a colheita farta ou não, a vitória na guerra, dependia de um ritual, de um sacrifício, de uma oferenda aos deuses. Era um povo muito voltado para esses aspectos. Eu só quero chamar a atenção de você para uma situação, tá bom? Não ignore os mitos. Não pense que os mitos são mentiras propriamente ditas ou anedotas, né? Mal contadas. Não, os mitos carregam elementos de uma dada cultura e eles eram uma forma de ensinar. Por exemplo, os maias tinham mitos com o milho, que era um elemento fundamental da cultura e da sobrevivência deles. Então, fique atento à concepção mitológica, sempre respeitando todas as formas de conhecimento, tá bom? Todos os tipos de conhecimento. Então, a primeira forma mitológica. Quando a gente avança na história, meu caro internauta, nós temos na Idade Média o domínio intenso da Igreja Católica. A Igreja Católica passa a exercer um domínio muito forte na época, né? E ela vai acabar moldando uma mentalidade medieval. Do século V ao século XV, hegemonia do cristianismo, pensamento teocêntrico, e todas as explicações do mundo vão estar voltadas para a visão religiosa. Ou seja, dá uma olhada aí, não cabia ao homem interferir, né? Exemplos como pobreza e desigualdade social. Ora, na Idade Média havia
uma concepção, com base nessa visão religiosa, de que o mundo era resultado da ação divina. Então, se existe pobre ou rico, vontade de Deus. Se existe desigualdade, vontade de Deus. Foi ele que fez o mundo dessa forma. Inclusive, tem até uma história interessante. Eu li um artigo que falava que, para muitos, o pobre era algo complementar e necessário ao rico. O pobre ajudava, inclusive, na salvação do rico, na medida em que o rico dava esmola, praticava o bem, e por isso aí, amenizava os pecados do rico, justamente para ele ir para o céu. Então, era algo meio que complementar. Se existe rico, deve existir pobre, ou seja, legitimada por uma concepção divina, ok? Era uma mentalidade, uma concepção dominada pela religião, pela visão teocêntrica. Quando a gente avança mais na história, nós vamos ter a concepção racional começando a ganhar espaço na sociedade. Eu quero só deixar bem claro para você que durante a Antiguidade Clássica, você me lembraria muito bem, pode colocar nos comentários aqui embaixo, a racionalidade existia, não é à toa que na Grécia Antiga surge a filosofia, que é uma questão racional em meio àqueles momentos, tá bom? A filosofia, etc. Na Idade Média também havia racionalidade. Você tem ali muitas pessoas produzindo muito. Não dá mais para usar aquele termo Idade das Trevas para o mundo medieval. Muita produção, inclusive racional e acadêmica. Ocorre que a igreja perseguia, né? Prendia, torturava, a Santa Inquisição matava, etc., no julgamento e assim vai. Então, inibiu muito esse desenvolvimento, tá bom? Mas a racionalidade sempre esteve ali acompanhando o ser humano. E a partir do século XV, com o chamado renascimento cultural e científico que ocorre na Itália, essa racionalidade ela começa a ganhar destaque, a sair das sombras da Igreja Católica e do cristianismo. Então, essa racionalidade começa a prevalecer, começa a se tornar hegemônica. Então, nós temos o uso da razão como condutora da mente humana. Aí começam a surgir muitos estudos, olha aí alguns exemplos disso, né? O pessoal já estudando o corpo humano, já é a questão chamada de empirismo. O que vem ser o empirismo? Segundo essa concepção, a grosso modo, de forma bem resumida, empirismo é todo conhecimento só é válido se puder ser comprovado, ok? Todo conhecimento só é válido se puder ser comprovado, ou seja, esse conhecimento tem que passar pela experiência, que é da onde deriva a palavra empírico, experiência, tá bom? E tem que ser observado, tem que passar por essa questão da observação. E aí já não se aceita mais qualquer conhecimento, qualquer tipo de conhecimento que não possa ser comprovado. Como é o caso da mitologia, nós falamos, a questão de Zeus, o Monte Olimpo, né? Pégasus, Cupido e tal. E também da Idade Média, onde a igreja falava que o universo era geocêntrico, tudo girava em torno da Terra, que a Terra era plana, que os barcos caíam nos precipícios no limite da Terra, e assim sucessivamente. Então, a racionalidade começa a ser a prova das questões fundamentais que eles colocaram. E isso começa a se desenvolver século XVI, século XVII, até culminar no século XVIII com o chamado iluminismo até então. Antes de chegar no iluminismo, deixa eu citar para você que está me acompanhando aí pela internet o caso de Victor de Aveyron. Foi um garoto que foi encontrado na floresta, na região sul da França, distrito de Aveyron, né? E etc. Só para dizer que o caso desses garotos encontrados na floresta deram origem a historinhas como Tarzan, ok? E Mowgli, o Menino Lobo também. Mas dizer também que o caso do Victor de Aveyron é um dos casos que aconteceram na história. Tem um caso das irmãs Indiana, Amala e Kamala, e tem outros casos também que vão sendo colocados, tá bom, na história também como exemplos, tá? Também vão colocados na história também como exemplos de crianças encontradas na floresta. O nome do garoto, claro, ele não era Vitor, colocaram por conta dele sobreviver a essa experiência traumática, difícil, e é Aveyron, por conta da região da França que ele foi encontrado. O garoto já tinha sido identificado, observado na floresta
ele andava de forma quadrúpede, ele se alimentava como lobo, bebia água como lobo, se alimentava até de raízes de planta e etc., e várias outras coisas. E aí capturaram o garoto, né, e levaram para análise, para estudo. Lá, nos estudos que foram feitos com ele, tem uma primeira interpretação, uma primeira diagnose feita ali por dois camaradas, né? Eu me lembro do nome de um, que é o Pinel. Eles diagnosticaram que o garoto sofria de uma doença mental grave, chamada de idiotia. Então, eles disseram assim, a família abandonou porque ele era um doente mental grave, daí abandonou na floresta. Veio um outro estudioso, o Jean-Marie Gaspar Itard, que ele vai dizer assim, não, pera lá, esse garoto não sofre de idiotia. Esse garoto sofreu um processo de isolamento social, ou seja, ele esteve afastado da sociedade, portanto, ele não se tornou humano. Porque o humano em nós, cara aluno, está no nosso intelecto, na nossa cultura, na nossa formação. Esse corpo é apenas biológico, é o ser biológico em nós, tá bom? E o humano é um construto coletivo, é no contato, nas relações sociais. Como ele esteve afastado de todo o processo de contato, dos grupos sociais, sem família, sem escola, sem vizinhança, sem partido, sem igreja, sem nada, então ele não se tornou humano, porque nós vamos nos tornando humano no contato social, no meio social. E aí ele, então, levou o jovem para a cidade e começou a fazer uma série de estudos, de experiência, né? Ele foi educando, é um exemplo muito grande colocado nos cursos de educação, né? Como a educação nos torna humanos. Ele vai ensinando o jovem a comer utilizando talheres. No início foi difícil, que ele botou a cama num canto, ele queria dormir lá no outro canto, no chão, que nem um cachorro realmente dorme, todo enroladinho e tal. E aí ele foi se educando, né? Ele vai relatando na obra dele, né? Que ele já passa a se alimentar, passa a utilizar o copo, senta na cadeira, se comporta à mesa, etc. Então, todo um processo que vai se desenvolvendo para ele. Por que eu coloquei esse exemplo aqui para vocês? Para dizer que, diante de todos os avanços da ciência, da questão empírica dos séculos XVI e XVII, os desafios que se apresentavam eram imensos, ou seja, desafios e problemas sociais que poderiam ser expressos. Então, por exemplo, o mundo estava mudado, nós tínhamos um contexto histórico diferenciado, né, do século XVIII, e nesse contexto você tem Revolução Industrial, Revolução Francesa, Revolução Cultural e o Iluminismo, e a sociologia vai surgir dentro desse contexto, como conhecimento científico também. Só que determinadas coisas, como o caso do Victor de Aveyron, não dava para aplicar o método das ciências naturais, o método empírico. O método empírico serve para as ciências da natureza, física, química, biologia, que você pode repetir as experiências várias vezes e chegar a conclusões. Nas ciências sociais não dava para fazer isso. Não dá para pegar a criança, abandonar de novo na floresta e, a partir dali, fazer relatos e observações, ok? A ética científica humana não permite isso. Então, teve que começar a se pensar numa outra ciência. Olha como a influência das ciências naturais foi tão grande que o primeiro nome que eles queriam dar para a nova ciência era justamente o termo física social, tá? E aí, lá em 1839, um cara chamado Augusto Comte, considerado o pai da sociologia, porque apenas criou o nome, né? Numa de suas obras, chamada Curso de Filosofia Positiva, fazendo uma análise sobre o século XVIII, ele fala das transformações sociais, ele diz: vivemos novos tempos, que exige novos conhecimentos, conhecimentos em torno de uma sociedade, uma sociologia, ele fala. Então, ele utiliza o termo sociologia para esse novo ramo do conhecimento ligado às questões humanas, às questões sociais, à vida em sociedade. A Revolução Industrial, por exemplo, que transformou a humanidade, a gente vê muitos assuntos antes e depois da Revolução Industrial, ela provocou a urbanização do mundo, a migração para as cidades, as aglomerações, os fenômenos sociais, novas relações, então, um novo contexto e uma nova ciência começa a engatinhar e a surgir
nesse contexto. A Revolução Francesa dá uma grande contribuição por romper com o tradicional, por colocar uma concepção política inovadora, por permitir uma liberdade maior, quebrando o antigo regime e criando o contexto. E, por último, a Revolução Cultural, que é o Iluminismo, que é o século das luzes, que é o avanço da racionalidade, o método científico começa a se desenvolver cada vez mais. O iluminismo foi fundamental, viu? Para muitos aspectos, político, econômico, cultural, ele é um marco na história da humanidade nesse sentido. E aí nós vamos ter justamente o quê? A sociologia surgindo como ciência, ela se desenvolvendo. E nesse contexto nós temos esse camarada aí, ó. Eu já citei o Augusto Comte, né? É o cara que cria o nome. O outro vai ser esse senhor, olha aí a imagem dele, né? Bem relaxada, que é o Émile Durkheim, o sociólogo, pensador francês, que vai ser o cara que vai dar o corpo inicial da ciência. Ele vai definir a sociologia como a ciência que estuda o homem em sociedade. E a sociologia é a ciência que estuda os fatos sociais. Então, vamos perguntar para ele assim, ô Durkheim, o que são os fatos sociais? Ele vai dizer, são os modos de pensar, sentir e agir em um determinado grupo social, ou seja, os fatos sociais são coisas. Então, a sociologia surge como ciência, uma forma de conhecimento, né? O Durkheim e os outros elementos vão ficar para uma próxima aula, mas só para resumir a história é isso, né? O avanço, a trajetória, sabe, bem sucinta, bem resumida da questão do conhecimento científico, que vai sempre tendo um embate com outras formas de conhecimento. Então, existe conhecimento religioso, baseado na fé, nas escrituras, né? Nas crenças. Existe conhecimento filosófico, nas reflexões do homem faz sobre a natureza, as questões materiais, etc. Aqui está o conhecimento empírico, mas é o senso comum, né? É aquilo que todo mundo fala, que todo mundo aborda, e o conhecimento científico como um todo. Então, são chamados tipos de conhecimento e as formas como os indivíduos interpretaram a humanidade. Eu espero ter ajudado você nesse conteúdo, nessa aula introdutória. Eu peço a tua ajuda, o teu apoio. Te inscreve no canal, deixa teu like, compartilha com os amigos da escola, da faculdade, com os afetos e com os desafetos também. Afinal de contas, você não é obrigado a ver sozinho. Fica com Deus, até mais, se Deus quiser.